Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Olha, pessoal, eu estou começando a ter a percepção de que nem a esquerda acredita mais nos resultados dos tradicionais institutos de pesquisa que eles tanto abrem a boca para divulgar. Pesquisas essas que têm tentado colocar Lula como vencedor das eleições logo no primeiro turno. E sabe por que eu estou começando a ter esta percepção? Porque é o seguinte, olha só essa notícia que está aí na sua tela. Olha o tamanho do desespero da esquerda em relação a Bolsonaro. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acaba de rejeitar ações do PT contra a motociata de Bolsonaro em Cuiabá e Rio Verde. Sim, é isso mesmo que você está lendo aqui. O PT quer proibir as motociatas que são realizadas por apoiadores do presidente Bolsonaro, que acabam convidando o presidente da República, que de maneira espontânea e gentil aceita e participa. Olha só a notícia, na ação de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, onde Bolsonaro esteve recentemente, a ministra Maria Cláudia afirmou que, de acordo com a lei das eleições, a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Por outro lado, tenho para mim que a intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio de excessos capazes de vulnerar princípios fundamentais. Segundo a ministra, não é possível enxergar o conceito de pedido explícito de voto alegado pelos petistas, nem mesmo pela utilização das chamadas palavras mágicas que o possam configurar. E a ministra conclui: das palavras proferidas pelo presidente Bolsonaro, não identifiquei nenhum comportamento eleitoralmente explícito, capaz de configurar propaganda política antecipada, mas apenas anúncio da sua pré-candidatura. Não existe pedido de voto ou associação explícita entre aquele deslocamento coletivo, ou seja, entre a motociata e o pedido de voto do presidente Bolsonaro. A ministra, inclusive, afirma que os apoiadores estão fazendo isso de livre e espontânea vontade. Já sobre a motociata recentemente realizada em Rio Verde, em Goiás, o ministro da causa foi Raul Araújo e afirmou que o ilícito de propaganda eleitoral antecipada também é inexistente. Pois é assim que os petistas agem, tentando proibir a livre manifestação e expressão do povo brasileiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mas não, fique tranquilo, esta é a mesma turminha que vive dizendo por aí que é a favor da democracia, inclusive da liberdade de expressão. E olha, o PT já pode pedir música, viu? Porque não é a primeira vez que os petistas entram com esse tipo de ação na justiça eleitoral. Há poucos meses atrás, quando Bolsonaro participou do Acelera para Cristo, segunda edição, aqui no estado de São Paulo, Gleisi Hoffmann foi para as redes sociais surtar e anunciar ação contra Bolsonaro no TSE. Olha o que ela disse na época. Bolsonaro, em outra motociata em São Paulo, Acelera para Cristo, comete crime e perjúrio. Temos aqui uma conclusão da juíza Gleisi Hoffmann. Faz propaganda eleitoral antecipada e não tem nada de ida para Cristo. O que ele sempre faz é mentir, disseminar ódio, defender, enfim, não posso ler aqui, totalmente incompatível com os ensinamentos cristãos. Falso. Bom, Gleisi, de falso só tem as suas afirmações. Tanto é verdade que, nesta oportunidade, vocês também foram derrotados pela justiça. Mas é claro que as tentativas sucessivas de proibir o apoio espontâneo que Bolsonaro recebe do povo brasileiro não está somente nas mãos dos petistas, como também de militantes de esquerda travestidos de jornalistas, como é o caso da dona Amanda Klein. Olha só o que ela disse. Além disso, o PT, inclusive, já acionou o Tribunal Superior Eleitoral dizendo que se trata de um evento de propaganda eleitoral antecipada. E é disso que se trata exatamente. Isso é um evento de campanha para promover tanto o presidente Bolsonaro como o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é apoiado pelo presidente. Então, claramente, é um evento eleitoral. E aí eu lembro que o ministro Raul Araújo, do TSE, havia condenado aquela manifestação, que não passou de uma manifestação política, mas ele considerou que fosse propaganda eleitoral, no show de artistas no Lollapalooza há coisa de 3 semanas também em São Paulo. Então, eu acho que isso é um evento muito mais aberto de propaganda eleitoral antecipada do que aquele que reuniu artistas, que era um show de música com manifestações políticas. Afinal de contas, a gente não vai censurar nem proibir a liberdade de expressão. E o terceiro ponto é que você está consumindo e gastando recursos públicos. R$1 milhão para mobilizar todas essas forças de segurança, são quase 2 mil policiais para fazer a segurança desse trajeto do presidente da República, e ainda haverá vários pontos de bloqueio, inclusive da rodovia dos Bandeirantes, que é uma importante rodovia em São Paulo, quem mora aqui sabe, entre São Paulo e Santa Bárbara do Oeste, no interior. Ou seja, as pessoas que usam a estrada para viajar no meio de um feriado de Páscoa terão esse trajeto, esse trecho da Bandeirante simplesmente bloqueada e impedida durante algumas horas do dia
para que a motociata do presidente da República possa passar. Nada disso parece muito louvável, né? Muito incrível, mas está aí. Por essas imagens, não vejo grande mobilização, pelo menos por enquanto. E por falar em jornalista, precisamos também citar a forma que Datena reagiu quando viu uma motociata de Bolsonaro. Deu chilique e também tentou fazer um discurso pró-proibição. Vai gastar 1 bilhão para fazer isso, para parar a rodovia. 1 bilhão para parar a rodovia num feriado de Semana Santa. Olha, tem coisas que não tem cabimento mesmo. Fechar as duas pistas só para saber, porque ontem havia uma dúvida, né? Se ia fechar só São Paulo, Campinas, ou sentido interior capital. Fecharam as duas? Não, só uma, só no sentido interior. Capital está liberado. Menos mal, menos mal, mas é mal, né? Pô. Claro que é mal. Você interromper a principal rodovia do estado de São Paulo, em pleno feriado, né? E até às 3 da tarde. A pergunta é por que até às 3 da tarde? Quanto tempo demora para... Onde é que é o começo do Bolsonaro? É em Campinas? Então, onde é que é? Não sei. Santa Bárbara do Oeste. Onde é o começo dele? Santa Bárbara do Oeste até São Paulo. Santa Bárbara do Oeste. Quanto tempo demora para chegar em Santa Bárbara do Oeste? Sei lá. Quanto tempo demora? Não sei. Vê aí quanto tempo demora. Dá uma gugada aí, Guilherme. Dá uma gugada, 1 hora e pouco. 1 hora e pouco já era uma tragédia. Você fechar a rodovia dos Bandeirantes 1 hora e pouco. Já é uma tragédia. Mas até às 3 da tarde me parece absurdamente desnecessário. Nada contra o Bolsonaro andar na estrada de moto, 1 hora e 40. Quase 2 horas, mas fechar das 8 até às 3 da tarde é uma calamidade. Mesmo porque não tem outro jeito, o cara vai por onde? A Anhanguera tá fechada também ou não? Não, tá liberada, mas tá congestionada, lógico, né? Foi todo mundo pra Anhanguera. Mas tá liberada, mas tá lotada. Quer dizer, o cara que queria aproveitar o feriado de Páscoa para descansar, vai ficar num trânsito desgraçado. Então tem coisas que os caras que idealizam a campanha política desses candidatos a governo, a presidente e tal, o cara tem que pensar até que ponto isso vai ser favorável ao candidato dele, aos candidatos dele, ou contra. Porque quem tiver preso no trânsito vai ficar puto da vida com quem está organizando uma motociata. O cara fala assim, o cara parou a pista e tal. Então pode funcionar ao contrário. Pra que esse desespero tanto da Datena, Amanda Klein, Gleisi Hoffmann? Pra que tudo isso? Se o candidato de vocês está liderando com folga as pesquisas, por que vocês estão com tanto medo? Lula não tá lá com 48, 46% das intenções de voto? Lula não é querido pelo povo brasileiro? Então pra que se preocupar? Agora vocês entendem por que eu estou começando a enxergar que nem os petistas, nem os militantes de esquerda presentes no jornalismo brasileiro estão acreditando nos resultados que eles tanto enchem a boca para poder divulgar? Por isso que para mim o que importa mesmo é o Instituto Datapovo, o qual não tem nenhuma margem de erro, e instituto este que Bolsonaro já foi aprovado com folga. Já a mesma coisa não posso dizer de Lula. Pessoal, se você gostou desse vídeo já sabe, curta, comente e compartilhe mais uma derrota dos petistas e dos jornalistas na justiça. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade ou no próximo chilique dessa galera. Tchau, tchau.